Vamos dar continuidade ao nosso assunto, vamos falar sobre planejamento familiar. Então, planejamento familiar, ele está dentro do que preconiza a nossa própria Constituição Federal. Além de outras leis que vêm regulamentar, dizer como funciona, nós temos no artigo 226, no parágrafo 7º da Constituição, que diz que é responsabilidade do Estado, no que se refere ao planejamento familiar, nos seguintes termos: fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. O planejamento familiar é uma livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos para o exercício desse direito, sendo vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Então, gente, é um direito do cidadão ele se organizar para ter a família do tamanho que ele quiser. No nosso país, no Brasil, é livre. Países, por exemplo, como o Japão, como China, não lembro qual dos dois, que tem a maior população e que existe como lei, cada família tem um número limitado de filhos que pode ter, porque a população já é grande demais. Mas aqui no Brasil não existe limite, aqui no Brasil é livre. E isso é um direito adquirido na Constituição. E aí, então, como diz aqui, a decisão do casal. Hoje em dia, a coisa está bem mais assim, livre, né? As mulheres fazem suas produções independentes, né? Elas buscam ter os seus filhos sem a figura paterna. Mas, da mesma forma que ela não quiser ter filhos, a partir do momento que a mulher ela entra em idade fértil, ela já pode procurar uma unidade de saúde, fazer suas prevenções e aí adotar um método contraceptivo, assim ela queira. Ainda temos sobre a regulamentação, nós temos a lei 9.263, antiga também, de 1996, que é regulamentada, né, pela portaria do Ministério da Saúde, trazendo um conjunto de ações que auxilia as pessoas que pretendem ter filhos ou que pretendem adiar o crescimento da família. Então, essa lei e essa portaria vem regulamentar o que nos traz a Constituição Federal no artigo 226. Daí, então, a Política Nacional de Planejamento nasceu de 2007 para 2009, garantindo métodos contraceptivos gratuitos e a venda de anticoncepcionais a preços mais baixos nas redes de farmácia popular. Conjunto de ações, quer dizer, o planejamento familiar no que consiste? Consiste no conjunto de ações que possibilitam a pessoa a assistência à concepção e à contracepção, assim ela deseja, o atendimento pré-natal, todo o acompanhamento do pré-natal junto à atenção básica, e se for um pré-natal de risco, uma gravidez de risco, junto ao hospital de referência, assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato, controle das DSTs, hoje ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, também é garantido pelo Estado, e controle e prevenção dos cânceres cérvico-uterino, mamário, de próstata e de pênis. Tudo isso é feito preventivo através da atenção básica. E tudo isso é dever do Estado através do SUS. Quanto à permissão de esterilização voluntária, tem as seguintes situações. Para homens e mulheres com capacidade civil plena, certo? O casal com mais de 25 anos de idade e que tenha pelo menos 2 filhos vivos. Então, se o casal tem 2 filhos já vivos, já tem mais de 25 anos de idade,
se eles quiserem, eles podem optar, se eles quiserem, pela esterilização. Casos em que há risco de vida para a mulher também pode, ou para o futuro bebê. Como caso de pessoas que têm, mulheres que têm uma gravidez altamente arriscada, gravidez de risco, e aí então elas resolvem optar por não ter mais filhos, e assim elas podem fazer, ok? Métodos de barreira. Gente, quando eu falo método de barreira, método contraceptivo, método anticoncepcional de barreira, o que é que eu estou falando? Eu estou falando de um método que evita que o espermatozoide se encontre com o óvulo. Ou seja, ele evita que o espermatozoide entre na vagina da mulher, entre no útero da mulher. É isso que eu estou querendo dizer a você. Eu não estou falando de anticoncepcional oral, nem injetável, nem transdérmico, nem DIU, nada disso. Eu estou falando método de barreira. É aquilo que impede a entrada do espermatozoide no útero, né? Impede o encontro do espermatozoide com o óvulo. Daí então a gente vai ter aqui dois exemplos bem clássicos. Nós vamos ter aqui a camisinha feminina. Aqui a camisinha feminina. E a gente vai ter a camisinha masculina, preservativo masculino, que é esse aqui. Muito conhecidos por todos nós. O masculino, o feminino nem tanto. Existe muito preconceito. Apesar de que ele é de bom uso, a mulher pode colocá-lo, inclusive na hora que ela sai de casa, que ela se arruma, que ela vai ter um encontro, ela já pode sair com o seu preservativo já inserido na vagina. E também para auxiliar pode ser utilizado ainda géis e aerosóis que usa interno, bem na parte interna, espermicidas. Isso, palavra que eu estava procurando, espermicidas. Ou seja, que vão, além de ajudar na lubrificação, eles vão auxiliar também matando, não permitindo que o espermatozoide ele sobreviva. Quanto aos métodos comportamentais, nós temos métodos comportamentais, ou seja, que são desenvolvidos de acordo com o comportamento do organismo dessa mulher. Nós temos o Ogino-Knaus, que é a famosa tabelinha, que a gente vai ver bem direitinho como faz. O método da temperatura basal corporal. Esse aqui é quando a mulher tem o hábito de verificar a temperatura do corpo dela. Quando essa mulher está fértil, quando ela ovula, a temperatura dela sobe 1 a 2 graus. Então, a mulher que conhece o seu corpo, ela pode utilizar esse método aqui, que não é infalível, pelo contrário, é bem falho. O método do muco cervical, ou o método de Billings. O que é esse método? A mulher também conhece o seu próprio corpo e ela percebe a presença de um muco amarelinho, exatamente como clara de ovo, que escorre na vagina, muitas vezes suja a calcinha. Tem mulher que acha que é problema, que é doença, mas não é. É natural, é quando ocorre a ovulação, e aí então tem a presença desse muco. Apareceu o muco, está fértil, a mulher ela está fértil. Quanto ao método Ogino-Knaus, também conhecido como método rítmico, ou a famosa tabelinha, ela prevê o dia da ovulação e observa a duração dos últimos ciclos menstruais, para poder anotar esses últimos ciclos. Por exemplo, os 8 últimos ciclos, eu vou anotar o primeiro e o último dia. Vou anotar o primeiro e o último dia. Ou seja, o primeiro dia é o dia que chega, o último dia é o que chega o próximo. Então, sempre anotando, todo mês, anota bem certinho. Dia que chegou a menstruação, anota, pega um calendário e vai anotando.
E aí, quando você tiver uns 8 calendários, uns 8 meses anotados, uns 8 ciclos anotados, aí então você vai pegar o ciclo que teve menos dias, o menor ciclo desses 8, e vai pegar o maior ciclo desses 8. Então, o que teve menos dias e o que teve mais dias. O que teve menos dias, você vai subtrair de 18. O que teve mais dias, o ciclo maior, você subtrai 11. E aí, então, da primeira subtração, você tem o dia em que ela ovula, o dia em que ela está fértil. Da segunda subtração, você tem o dia em que encerrou a fertilidade dela. Vamos ver na prática como é que isso funciona? Deixa eu ir aqui para a prática. Por exemplo, primeiro dia da menstruação, faça de conta que isso aqui é um calendário. Aí, dia 4 de março chegou uma, dia 31 de março chegou outra. 27 dias de uma para outra. Dia 28 de abril chegou outra. Então, 28 dias de uma para outra. Dia 23 de maio chegou outra menstruação. E aí, 25 dias de uma para outra. No dia 26 de junho chegou outra menstruação. E aí, 34 dias de uma para outra. Anota todos os meses, o primeiro dia da menstruação. Aqui, então eu vou ter aqui, as datas que elas chegaram, todas as menstruações. Aqui eu tenho a duração do ciclo. Duração do ciclo. E aí, então, eu vou ter o ciclo que teve menos dias, foi esse, 25. E o ciclo que teve maior duração, mais dias, foi esse, o de 34 dias. E aí, então, vou fazer aquela continha que eu disse a vocês. Pega aqui, para saber o início do período fértil, eu pego os 25, aqui, e subtraio de 18. 25 menos 18, 7. Então, ela foi fértil no 7º dia desse ciclo. E aí, então, eu pego os 34, os 34, e aí venho com os 34, falhou, para cá. 34 menos 11, subtraio de 11, vou ter 23. Então, eu tenho que o último dia que ela estava fértil foi no 23º dia. Ou seja, do 7º ao 20º dia, do 7º ao 20º dia, essa mulher esteve fértil. E o restante dos dias? O restante dos dias pode brincar bem muito, que não vai engravidar. Professora, como é que eu vou orientar que é o 7º dia? Tem sempre que orientar o primeiro dia. Quem é o primeiro dia? Não é o dia que a menstruação chega? Chegou a menstruação. Primeiro, aí conta, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º. A partir do 7º dia não pode brincar mais. Não pode mais ter relação. Aí conta 8, 9, 10, 22, 23º, 23, 23º dia. 23º dia foi o último dia que ela estava fértil. A partir do 24º dia, ela já pode ter relação sexual. Professora, isso vai ser para todo mês? Sim, claro. É por isso que você junta 8 meses, Por isso que você vem aqui 8 meses anotando todos os dias, que é para você poder ter essa média aqui que você usou, para ter essa média aqui, ok? E aí, então, para todo mês ela vai fazer isso. Pode ter relação do 1º ao 6º, parei, do 24º em diante, posso ter novamente. Tá, professora, mas aí eu vou ter um ciclo de 35 dias, não tem problema. Você, a partir do 24º dia, pode ter relação até o 6º dia novamente. Professora, isso é infalível? É perfeito? Não, não é perfeito. É muito falível, muito passível de erro. Eu tenho 2 irmãos que são 2 furos de tabela. Então, tabela falha bastante. Não tem nenhuma... só vai ter credibilidade realmente para aquelas mulheres que têm um ciclo bem certinho, bem bonitinho, bem perfeito. Aí sim, essas mulheres podem utilizar com tranquilidade. Essa mulher aqui mesmo, que a gente usou o exemplo, olha como é falha a menstruação dela, como são variáveis. Então se fosse a enfermeira dessa mulher aqui,
eu diria a ela que não utilize tabelinha, que ela procure outro método de barreira, que é o preservativo, ela tome um anticoncepcional, ela pode usar o subcutâneo, transdérmico, DIU, qualquer uma outra coisa, mas isso aqui eu não usaria não. Tá bom, gente? Bora lá. Método hormonal. Método hormonal, eles se baseiam praticamente no estrógeno e na progesterona. Então, estrogênio e progesterona. Ou, muitas vezes, nos dois. Com os dois juntos, claro, né? O estrogênio sozinho não. O estrogênio com a progesterona ou com a progesterona sozinha. Pode ser sim. Existem vários métodos, vários anticoncepcionais à base apenas de progesterona. Esses métodos, eles constituem o mais confiável, até hoje que existe, são os mais confiáveis para evitar a gravidez. Uma pequena observação, gente. Método contraceptivo que evita IST, evita infecção sexualmente transmissível, apenas os métodos de barreira. Fora métodos de barreira, não tem outro não, tá, gente? Não tem outro método contraceptivo não. O restante só evita a gravidez, tá? E aí, então, tem os anticoncepcionais orais injetáveis, tem os famosos implantes e tem os adesivos transdérmicos. Bora olhar? Método hormonal aqui, ó. Olha, gente, que bacana. Esse implante aqui, ó. Ele é inserido abaixo da pele. Olha que legal. Eu andei procurando saber o preço. Sabe quanto custa um bichinho desse? Em torno de R$ 1.400. É o preço desse método contraceptivo. Esse aqui, que é o adesivo, você consegue uma média de R$ 100. Entre 60 e 100 reais, depende da marca, depende do local onde você compra. Esses aqui são baratíssimos, né? São os orais, eles são bem baratos e inclusive o governo fornece muitos de graça. E aqui os injetáveis, eu não tenho conhecimento, nenhum posto por onde eu passei tem distribuído injetável não. Todos os postos por onde eu passei, você tem que comprar. Tem de todo preço, tem baratinho, tem mais caro, tem de todo jeito. Daqui então, os contraceptivos indicados em PSF. Esses aqui eu anotei dos que eu conheci. Então, isso aqui está nas minhas experiências. De repente, aqui ó, a Noregina teve apenas um PSF que eu conheci, a Mesigina e a Noregina, que entregava esse anticoncepcional, mas não era uma coisa constante, não era uma coisa certa, muitas vezes não tinha e as mulheres tinham que comprar para não deixar de utilizar. Mas de qualquer forma eu coloquei aqui. E o restante comprimido, camisinha feminina, camisinha masculina e gel lubrificante são bastante conhecidos. Quanto ao método mecânico, existe um método chamado mecânico, que chamava de DIU, hoje se usa SIU, então é sistema intrauterino, não mais dispositivo intrauterino, ok? Mas pode ser que vocês encontrem dos dois jeitos nas literaturas. E eles têm o formato de T, interessante, né? Devia ser TIU, já que é com T, e colocados no interior do útero, de modo a proporcionar a contracepção. Professora, como é que isso funciona? Disseram a mim que isso aqui é abortivo. Não, gente, isso aqui não é abortivo. Os dois DIUs aqui, eles têm funcionamento diferentes. O DIU de progesterona, que eu inclusive usei durante 5 anos, ele é perfeito, ele é muito bom. Ele vai liberando, ele é de plástico, é um material plástico, ele fica dentro do útero, exatamente nessa posiçãozinha aqui, que mostra aqui essa gravura, e ele vai liberando durante 5 anos, ele fica aí dentro quietinho, liberando progesterona devagarinho, todos os dias, na porção que você precisa, para impedir que a mulher ovule, ou se ela ovular, que isso seja fecundado.
O DIU de cobre, por sua vez, que é esse aqui, ele é um DIU mais duro, que também fica implantado dentro do útero da mesma forma que o de progesterona, e ele vai liberando cobre. E para que é que serve, então, se não é hormônio? Ele serve para tornar o meio hostil e impossibilitar dessa forma a fecundação. Então, não existe fecundação. Em nenhum dos dois casos existe a fecundação. Então, não são abortivos. Certo, gente? Quanto aos métodos cirúrgicos, todo mundo já ouviu falar, até a minha bisavó, de ligação de trompa. Na apostila de vocês, quem tem a apostila mais antiga, deve estar escrito trompas de falópio. Esse nome não existe mais, tá? Agora é tubas uterinas ou simplesmente trompas, que são elas que pegam o óvulozinho, que é o folículozinho, que ele é liberado aqui, e são elas que levam esse folículo lá para dentro do útero. Daí, então, a fecundação, quando acontece, pode acontecer, inclusive, nesse meio do caminho aqui. Contanto que o feto, o embrião, ele não se instale dentro da tuba, dentro da trompa, né? Ele tem que se instalar dentro do útero. Quando acontece, quer dizer, eu não conheço ninguém que tenha aproveitado a trompa. Quando acontece haver a inibição, o embrião ele se fixar na trompa, geralmente a mulher perde essa trompa. Mas enfim, voltando. Quando acontece o método, a esterilização cirúrgica da mulher, é exatamente cortada essas trompas. Ó. Elas são cortadas e daí então essa mulher ela não tem mais essa comunicação do óvulo com o útero. E no caso do homem, é cortado o ducto seminal. Nessa porção assim lateral da região inguinal, o médico ele faz um pequeno cortezinho e ele puxa e pinça esse ducto, faz um corte, né, amarra, da mesma forma que é feito com as trompas, amarra de uma forma que eles não consigam se ligar naturalmente. E aí então, esse homem tem até 3 anos para reverter essa cirurgia aqui, caso ele queira. A mulher pode também reverter, nem sempre tem sucesso. E aí então, esse homem que fez essa cirurgia, ele vai levar 3 pontinhos. E são 2 cortes, tem que ser um de um lado e outro do outro. Porque cada testículo tem o seu ducto próprio. E a mulher, hoje em dia, é feito até por laparoscopia. Então, a ligação de trompa. Ela leva 3 furos. Um na cicatriz umbilical, um no flanco direito, outro no flanco esquerdo. Quais os efeitos colaterais do uso dos contraceptivos orais? Existem efeitos colaterais? Existem, para algumas mulheres e outras não. Tem mulheres que tomam isso aí a vida toda, brincam de tomar isso. Pílula do dia seguinte, anticoncepcional, toma a vidinha toda, nunca tem problema nenhum. E tem mulher que basta tomar o primeiro comprimido, que tem a sensação de que vai morrer de enxaqueca, de dor, de agonia, dor nos seios e tem ganho de peso repentino, tem dores de cabeça muito fortes, fora do comum, vômitos, né, vertigem, pode acontecer diarreia persistente, pode ter corrimento mamário, simulando como se ela estivesse amamentando, alterações do humor, sempre para pior, edemas, muitos edemas, isso aqui é o mais comum de todos os sintomas. Cólicas, intensificam cólicas em mulheres que não têm, e das mulheres que intensificam cólicas nas mulheres que já as têm, e nas que não têm pode aparecer. Pode sim tonturas ocasionando os vômitos, né, que são as vertigens, e desconforto gástrico também. Pode mexer com o equilíbrio do estômago, do trato gastrointestinal, sim. Consulta de enfermagem.
Quando essa mulher chega no PSF, você vai fazer uma consulta de enfermagem com ela. Você vai, além de preencher os dados dela gerais, né, verificar sinais vitais, antropométricos, vai monitorar, né, peso e o estado nutricional dela, vai agendar exame citológico de mama e vai marcar com ela para que isso seja feito anualmente. Tem que ver o cartão de vacinação dessa mulher, caso ela não tenha, vacinar tudo, começar do zero, apresentar ao casal, se for o caso, a técnica, ou a mulher, né, quando não é casal, é a mulher sozinha, técnica de uso do seu método, o que ela escolher, o que ela achar que é melhor para ela. A gente sempre começa oferecendo o método de barreira. A gente sempre começa oferecendo o preservativo, que é o que não mexe com a natureza feminina. Caso ela não queira, ela queira uma outra coisa que traga mais segurança, e aí então entra-se no método contraceptivo hormonal. Incentivar o aleitamento materno exclusivo, pelo menos até 6 meses, né? No caso da mulher que é lactente, a mulher que amamenta. Apresentar todos os métodos contraceptivos, respeitando o direito dela ou do casal diante das condições clínicas favoráveis. Ou seja, a mulher ela quer utilizar a camisinha, mas ela tem alergia ao látex, então ela não pode utilizar. Causa irritação, ela vai ter crise de candidíase, vai ter crise de monilha, pode ter vaginose com Gardnerella pela imunidade que baixa, aí então tem que se escolher um outro método. Realizar a primeira prescrição apenas de preservativo masculino ou feminino, como eu falei, e realizar a prescrição subsequente de acordo com as condições de aceitação da cliente, inclusive de condições financeiras, né? Porque já vi casos, mesmo em PSF, que a mulher ela opta por comprar um anticoncepcional melhor, mais caro, mas que traga um conforto na saúde dela, algo que caiba melhor para ela, que ela se sinta melhor utilizando. Ok, gente? A nossa aula termina por aqui. Eu espero que tenha ficado tudo certinho, que vocês tenham entendido tudo. Então, beijo no coração e a gente conversa pessoalmente depois. Fica todo mundo com Deus.